Cláudio, prazer estar aqui com você também, Fabrício, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Para mim é uma honra bater esse papo sempre um pouco desafiador, né? Difícil. Colocar uns nomes, assim, uns pingos nos is, umas teorias, não é muito fácil, mas pela graça de Deus a gente avança e o objetivo nunca é denegrir ninguém que a gente discorde, nem aqui no debate, nem na audiência, mas expor algumas visões teológicas que valem a pena se as pessoas conhecerem. O anticristo, pastor Ezequiel, ele, no seu ponto de vista, ele já está no mundo? Sim, na minha opinião, sim. Todavia, é importante entender o que a gente quer dizer por anticristo para não causar confusão. O que acontece? Concordo com todas as palavras do pastor Fabrício, uma exposição concisa, excelente, demonstrando claramente a visão bíblica de que, conquanto exista um pouco dessa ideia do anticristo no singular, esse espírito ou esses muitos anticristos já existem há muito tempo, desde o primeiro século. Inclusive, eu gosto muito da 1 João ali, João 4, verso 3, né? Presentemente já está no mundo. E aí a ideia, inclusive, é exatamente essa. Lá no primeiro século já havia, né, essa ideia como um todo. Todavia, o que acontece? Eu entendo que essa percepção de que o anticristo será um homem ou uma mulher, ou provavelmente um homem, né, vamos dizer a visão mais clássica, que exercerá um poder político religioso num tempo futuro que ninguém sabe bem quando, inclusive parte dos esforços da Contra-Reforma, né? Porque os reformadores viam a Igreja Católica Romana como anticristo, que é a minha visão, por isso creio que está presentemente no mundo, e esse não é um ataque a quem tem a fé católica, por favor. Existem milhares de complexidades a respeito desse tipo de coisa, mas a ideia é essa. Então já está no mundo, e não creio que precise necessariamente ser um homem, mas é esse poder que, militando contra Cristo, quer se colocar no seu lugar, e aí muda a lei de Deus, e aí muitas vezes demanda a obediência dos homens, e a Bíblia diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse ponto, entendo que a visão clássica protestante de que o catolicismo romano é o anticristo é correta, e por isso o anticristo está presentemente no mundo. Muito difícil a gente encapsular, resumir e representar bem esta visão de que o catolicismo é o anticristo sem uma boa exposição de algumas questões muito complicadas na Bíblia. A convicção de que o catolicismo romano é o anticristo remonta a uma análise historicista em especial dos livros de Daniel e Apocalipse, também de toda a revelação de Paulo em 2 Tessalonicenses, de João em 1 João, e a gente não quer aqui ser leviano de forma alguma com a fé de ninguém, com nenhum líder, e a implicação desta visão também não é de que os católicos romanos são o anticristo. Isso também não é exatamente a verdade. O catolicismo romano inclui em si mesmo muito do que há de melhor na face da terra e um pouco do que há de pior também, né? No catolicismo romano tem muita fé, mas também tem muito ceticismo. Tem muita coisa boa, mas também tem muita idolatria. Tem muita gente fiel diante da sua consciência em relação a Deus, e tem bastante gente assim mundana que se traveste de ir numa igreja aí 2, 3 vezes por ano e vive como um mundano na imensa maioria do tempo. E o objetivo aqui não é julgar tudo e todos, mas vamos trabalhar algumas ideias. Em Daniel capítulo 7, você tem ali a revelação de que haveria um poder, que é o chifre pequeno, que iria fazer uma coisa bem complexa, que seria atacar a verdade de Deus, mudar os tempos e a lei. Dentro desse aspecto, o catolicismo romano cumpre perfeitamente esta ideia, porque o catolicismo romano, se você compara, por exemplo, os 10 mandamentos no catecismo e os 10 mandamentos na Bíblia, você percebe que nitidamente tem um monte de diferenças, né? O catolicismo romano exclui um pouco assim da vista das pessoas a ideia de que não se deve adorar imagens, substitui a ideia da guarda do sábado por guardar domingos e festas, e depois divide o 10º mandamento em 2 para cumprir aí a função dos 10 mandamentos. E só essa verdade, você já vê um poder
que é muito interessante, inclusive, que tem poder político e econômico. Muitos estão dizendo, o anticristo será poderoso economicamente e politicamente. O catolicismo é absolutamente poderoso. Aliás, o catolicismo romano, na sua experiência mais específica ali, é um Estado. É o Vaticano, que inclusive tem uma riqueza insondável no Banco do Vaticano, todas as obras de arte, toda aquela coisa ali, fora o poder político. Só para você ter uma ideia, dos últimos 2, 3 presidentes do Brasil aí, todos são católicos. Inclusive o Lula disse que eu fui eleito porque eu trabalhei com as bases católicas da teoria aí da teologia da missão integral, não é missão integral, é a visão católica desse tipo de coisa aí. E o Bolsonaro também é outro, então de qualquer lado que você tiver, é na mão deles que a gente tá. E também esse aspecto é importante de ser levado em conta. O catolicismo romano, até com essa ideia dos padres não se casarem, é o maior latifundiário da face da terra, porque as terras eram doadas para a igreja, você tem ali os padres não tendo filho, é tudo da igreja, você não tem herança, você não tem com quem dividir o negócio. Então o poder católico, ele é muito útil para descrever essa imagem. E quando Paulo vai dizer que o cara senta num trono, no templo de Deus, querendo parecer Deus, aí diz que ele é infalível, aí diz que ele tem esse poder e sentado nesse trono, dizendo o que as pessoas devem crer ou não crer, e a palavra dele é a palavra infalível, como se ele fosse Deus, como se ele fosse Cristo, o quadro é bastante nítido, ainda que seja polêmico, e o objetivo, mais uma vez, dando de dedo aqui, não é julgar a fé de ninguém, mas expor um pouco de uma visão bíblica. E quem é? A posição do islamismo nessa discussão toda é uma posição um pouco complexa. Sem sombra de dúvida, o islamismo, e aqui digo também com respeito, tanto quanto em relação ao catolicismo, também é uma religião anticristã, mas não cumpre esta imagem mais ampla do anticristo, tá? Por exemplo, uma outra coisa importante de entender, mesmo independentemente de interpretação, que existe uma tríade falsa no livro do Apocalipse, que é uma contrafação da verdadeira trindade. Então você tem o Pai de Jesus Cristo sendo contrafeito através do dragão, você tem o Cristo sendo contrafeito através da primeira besta e o Espírito Santo contrafeito pela segunda besta. Veja que, por exemplo, a segunda besta, ela faz cair fogo do céu, como o Espírito Santo fazia lá cair no Elias, Pentecostes, inclusive. etc. O Elias que havia de vir, né? Exato. Uma outra questão. O que há de facilitar até a crença dos judeus. Nossa, fez descer fogo do céu. Exato. Então, esse é o Elias que havia de vir. Exato. E aí, por exemplo, a primeira besta, ela recebe uma ferida de morte e ela ressuscita. Então ela é uma paródia de Cristo, né? Inclusive, nós entendemos que isso se cumpre no catolicismo romano, que hoje já não tem o poder que tinha na Idade Média, mas voltará a ter. Na cura dessa ferida, dentro da nossa percepção, respeitando a visão contrária. Então é importante levar em conta esses tipos de coisas que o Islã não oferece algo desse tipo para o cumprimento. Então, ou seja, ele poderia profecia. Participar do processo, mas não que seria global, mas ok. Não é o anticristo. Lúcia Pandelo de Taubaté, ela pergunta se o que a geopolítica hoje contribui para o anticristo. Na verdade, tudo, né? Tudo, todo o nosso sistema de comunicação, de transporte, de essa unificação do mundo possibilitada pela realidade moderna, prepara o caminho tanto para a pregação universal do evangelho, quanto para a manifestação como também para a manifestação do anticristo, ok? Bom, quero dizer que foi um imenso prazer conhecer o pastor Fabrício e estar aqui nesse bate-papo. Igualmente. Muito gostoso, muito legal. As discordâncias são naturais e normais, em especial no campo da escatologia, que é o que há de mais misterioso, que é o que há de vir. Mas acima do anticristo, quem virá é Jesus. E aí a gente fica muito feliz com essa notícia. Todas as tribulações, todos os sofrimentos, todas as incertezas quanto ao futuro, elas diminuem de intensidade quando a gente sabe que Jesus vai voltar em glória, vai voltar reinando e vai destruir o anticristo, seja ele quem for, né? A gente pode discordar quem é, mas que vai ser destruído a gente já sabe. Então a gente já celebra como aqueles lá em Apocalipse capítulo 15, antes da batalha do Armagedon, o povo já está cantando a vitória. Ai, que maravilha, né? Então isso é muito gostoso saber disso. Gostei muito também das participações do pastor Paulo, que falou daquele
aquele filme A Profecia, né? Que ajudou a popularizar o Damien, né? Que era o personagem principal ali, que ele é criança, ele vai crescendo, começa a fazer umas maldades, aí começa a aparecer um 666 na testa dele, assim. Que inclusive é um pouco de uma propaganda da Contra-Reforma para colocar um anticristo lá, uma pessoa lá no futuro para dizer, não sou eu aqui, né? Mas a gente respeita a visão contrária, o catolicismo é uma complexidade, tem muita coisa boa. O catolicismo, no final das contas, também, além de ser a besta ou anticristo, também é a Babilônia. E como é que diz a Bíblia lá? Sai dela, povo meu. Não é não povo de Deus que está lá. São pessoas amadas por Deus, têm fé em Cristo dentro da sua visão e no momento certo vão poder entender algumas coisas, e também não quer dizer que eu e o adventismo e os evangélicos têm a verdade acima de todo mundo. São teorias importantes serem consideradas, mas acima de tudo vamos todos, católicos, evangélicos, adventistas, não adventistas, confiar naquele que virá e que venha muito em breve. Você pode